Vamos mergulhar num dos conceitos mais fascinantes da cosmologia: as cordas cósmicas. Pense nelas como possíveis relíquias, ecos dos primeiríssimos instantes do universo. Elas são, em teoria, uma ponte incrível entre a física do muito pequeno, das partículas, e a física do muito grande, das galáxias. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar lá no início, com as transições de fase cósmicas, para entender como um defeito desses pode nascer. Depois, vamos ver a anatomia de uma corda, sua geometria bizarra e como ela poderia deixar assinaturas pelo universo, até chegar no que as observações de hoje nos dizem sobre elas. Para entender de onde vêm as cordas cósmicas, a gente precisa voltar muito no tempo, lá para o Big Bang quente. Imagina só um universo com uma energia absurda, um lugar onde tudo era muito mais simétrico do que é hoje. E assim como a água congela e vira gelo, o próprio universo, acredita-se, passou por transições de fase. Conforme ele se expandia e esfriava, suas leis e propriedades fundamentais foram se alterando de forma bem radical. É uma mudança de estado, só que em escala cósmica. E é aqui que a mágica acontece. Conforme o universo foi esfriando, as simetrias perfeitas de início começaram a se quebrar. E é nesse processo de quebra que algumas imperfeições, que a gente chama de defeitos topológicos, podem ter ficado congeladas na própria estrutura do espaço-tempo. Esse é o mecanismo principal, a quebra espontânea de simetria. Pensa numa roleta. Ela é perfeitamente simétrica, a bolinha pode parar em qualquer lugar. Mas no momento em que ela para num número específico, essa simetria de rotação se quebra. O universo, de certa forma, fez uma escolha parecida. E essa imagem do chapéu mexicano é perfeita para visualizar isso. Lá em cima no pico, com muita energia, tudo é simétrico. Mas conforme a energia diminui, o sistema é forçado a cair e escolher um ponto qualquer na base do chapéu, quebrando aquela simetria inicial. O detalhe crucial proposto pelo mecanismo de Kibble é que o universo não fez essa escolha de uma vez só. Como nada viaja mais rápido que a luz, regiões diferentes do universo, que ainda não conseguiam conversar entre si, fizeram suas próprias escolhas de forma totalmente independente. O que aconteceu então foi algo assim. Começaram a surgir bolhas do novo estado do universo, cada uma com sua própria escolha. Essas bolhas cresceram, como cristais de gelo se formando na água, até que, inevitavelmente, elas se encostaram umas nas outras. E aí veio o ponto-chave. Na fronteira onde essas bolhas se encontraram, nem sempre a costura foi perfeita. Às vezes, um desalinhamento fundamental acontecia e uma linha finíssima do estado antigo de alta energia ficava presa, aprisionada. Isso é um defeito topológico. Isso é uma corda cósmica. E olha, a formação desses defeitos não é algo que acontece por acaso. Ela é prevista pela própria matemática, pela topologia do espaço de vácuos. A forma, a conectividade desse espaço de estados de baixa energia é o que determina se defeitos como cordas podem ou não existir. Ok, a gente viu como uma corda pode ter se formado, mas o que ela é exatamente? Do que ela é feita? Vamos dar uma olhada na sua anatomia. Agora, um aviso muito, mas muito importante. Corda cósmica não tem absolutamente nada a ver com as cordas da teoria das cordas. A corda cósmica é um defeito gigante, macroscópico no tecido do espaço. A outra é um objeto quântico fundamental. São dois conceitos totalmente diferentes. Então, resumindo, as propriedades delas são essas. É uma linha de energia pura, com uma densidade e uma tensão inimagináveis. E o mais estranho, ela não pode ter pontas. Ou ela se estende infinitamente, ou ela se fecha num laço, num loop. E tudo isso surge como uma previsão natural de algumas teorias da física de partículas. O efeito gravitacional de uma corda cósmica é talvez a parte mais bizarra de todas. Ela não puxa as coisas para perto dela do jeito que a gente está acostumado. Em vez disso, ela distorce a geometria do espaço de um jeito bem esquisito. É algo bem contraintuitivo. Mesmo com toda essa energia concentrada, um objeto parado perto de uma corda cósmica continuaria parado. Ele não cai na direção da corda. Não existe essa força de atração. Então, qual é o efeito dela, afinal? Se não é uma força, o que é? A resposta está na geometria do próprio espaço ao redor da corda. A ideia é essa. A corda, basicamente, remove uma pequena fatia de pizza do espaço. E aí ela cola as bordas que sobraram. O resultado é uma geometria que parece incone. O espaço é plano em todo lugar,
menos na pontinha do cone, que é onde a corda está. Certo, uma geometria tão estranha assim não passaria despercebida. Ela tem que deixar alguma marca, alguma impressão digital no cosmos. Se essas cordas realmente existem, como é que a gente poderia encontrar uma? Basicamente, existem 3 pistas principais. Uma é o efeito de lente gravitacional, que criaria imagens duplicadas de objetos distantes. Outra seria deixar uma marca, uma espécie de corte, na radiação cósmica de fundo. E a terceira, talvez a mais promissora hoje, é a emissão de ondas gravitacionais. Essa emissão de ondas acontece porque as cordas interagem. Quando duas delas se cruzam, elas podem se reconectar de um jeito diferente, trocando de parceiras. Isso cria quinas e pode fazer com que um pedaço da corda se feche, formando um laço. E esses laços vibram freneticamente, emitindo sua energia como ondas no espaço-tempo. Bom, a teoria é belíssima, mas na ciência, quem dá a palavra final é a observação. Então, vamos para a última parte. O que os nossos melhores instrumentos, nossos telescópios e detectores, já descobriram sobre isso. A resposta, por enquanto, é bem direta. Apesar de décadas de buscas em vários tipos de observação, até hoje não foi encontrada nenhuma evidência direta e confirmada da existência de uma corda cósmica. Mas isso é um interessante na ciência, não encontrar nada já é um resultado muito poderoso. Isso permite colocar limites, dizer, olha, se as cordas existem, elas não podem ter mais energia do que este valor aqui. Tanto os dados do satélite Planck quanto os detectores de ondas gravitacionais como o LIGO têm apertado cada vez mais o cerco, descartando muitos modelos teóricos. E no final a gente fica com essa pergunta em aberto, que é o que move a ciência. Será que as cordas cósmicas são só fantasmas do universo primitivo, fracas demais para a gente detectar com a tecnologia atual? Ou será que elas foram apenas uma ideia teórica fascinante, mas que a natureza simplesmente não usou? A busca continua.